Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental, saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com a nossa intérprete de Libras, a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Muito bem. E nessa importante aula de retomada, nós iremos falar então sobre o apartheid, esse regime, né, que separou, dividiu então as etnias dentro do continente ali africano, sobretudo ali então no caso, no país chamado África do Sul, ok? Vamos retomar essa aqui então, vamos lá. Olha só, o objetivo então é compreender o que é o apartheid e qual a influência dele, né, para os sul-africanos, qual foi o problema, né, gerado a partir disso, tá bom? Vocês sabem, né, onde fica então a África do Sul? Nós vamos retomar isso aqui. Já ouviram então falar sobre o apartheid, né, essa palavrinha? E sabem quais foram as consequências desse regime político para a África do Sul, né, a população desse país? E você já passou por ou conhece alguém, né, que já passou por alguma situação de preconceito, né, alguns tipos de preconceito? Então, é dentro desse contexto que nós iremos então tocar aqui nesta aula. Olha só, então vamos localizar então a África do Sul no continente. Então, aqui temos o continente africano, né, que é um dos 6 continentes, e no sul do continente africano temos um país chamado África do Sul. Então, não confundir continente com país, tá bom? Muito bem. Está aqui, por exemplo, né, o Oceano Índico, aqui o Oceano Atlântico, então ele é banhado por esses 2 oceanos. Bom, e aqui temos algumas coisas quanto a essa segregação, essa separação, né, dentro ali da África do Sul. Olha só, a segregação foi uma das marcas do colonialismo europeu. Então não foi só na África do Sul, foi em outras regiões também do continente africano, né, porque foi colonizado por muitos tipos de povos, né, europeus, desde espanhóis, passando por portugueses, os ingleses, que é o tema então desta aula, então, franceses, né, até italianos também, cada um está pintado de uma cor, aí você pode ver na legenda. E na África do Sul, então, ocorreu o apartheid, né, esse regime de separação entre população branca e população negra, ok? Então, mas o que significa então essa palavra apartheid? Vamos pegar então as raízes dessa palavra, né? Então, olha só, isso aí surgiu há um tempo atrás, vamos ver aqui quando, né? Surgiu então ali no século XVI, essa palavra que veio a palavra então apartheid é da língua afrikaner, né? Originada então do holandês, lá do século XVI. E significa então separação, divisão, né, entre etnias ou raças, entre aspas. Só lembrando que não existem raças humanas, né, tecnicamente falando. Só existe uma que é a raça humana, tá bom? Mas as etnias, né? E esse regime então foi implantado pelo primeiro-ministro então Daniel François Malan em 1948, perdurando então por mais de 4 décadas de discriminação racial dentro da África do Sul ali no caso, ok? Então olha só, o apartheid então, olha só o que eles colocavam como critérios, regras então de separação. Por exemplo, praias somente para brancos. Praias somente para negros. O negro não podia jamais ir numa praia dos brancos, porque senão daí sofria um monte de restrições, como prisão, né, e assim por diante. E também, ó, por exemplo, banco para sentar só para brancos ou só para negros, no caso. Então tinha essa separação, essa divisão, né, banheiro para branco, banheiro para negros. E assim foi então esse regime de segregação racial em que se negava então a população negra o acesso a espaços ocupados então e frequentados pelas pessoas brancas, ok? E aqui temos a questão de onde que veio isso, né? Esse regime defendia então o desenvolvimento político das raças de forma separada, com inclusive a supremacia dos brancos, né? Lembre-se, os brancos colonizaram a África do Sul, que são os ingleses, se misturaram com a população, no sentido de fazendo parte da população, mas sem se misturar com a etnia negra no continente. E eles eram a minoria, sendo que procuravam fazer a supremacia sobre a maioria negra. Então, essa foi a situação ali então. Apesar de não ser o único país então que teve essa segregação, né? Como, por exemplo, sabemos historicamente que na Alemanha nazista, né, Hitler dividiu ali, então, em arianos e judeus, né? Arianos e ciganos, arianos e negros também. Teve isso também, além de outros lugares do mundo também.
Então foi, no caso aqui da África do Sul, um dos mais violentos, né? Porque levava muitas pessoas negras à morte mesmo, se caso desobedecesse algumas regras aí que a gente vai falar já já. Qual a justificativa, então, para a utilização desse regime? Vamos ver, então, se é que há, né, justificativo para isso. Então, olha só, era o período, então, de descolonização do continente africano, né? Aquela herança ali de escravidão, aquela herança de exploração dos recursos minerais, né, do continente africano, durante muitos séculos, inclusive, fez com que, então, gerasse essa cultura, né, de discriminar a população negra naquele continente, tá bom? E, claro, na África do Sul não foi diferente. E aqui temos, então, olha só, o Apartheid, então, foi um regime de segregação racial que vigorou na África do Sul desde 1948 até o ano de 1994. E corresponde, então, ao racismo, né, como uma instituição política, inclusive, né? Eles faziam isso pela própria força do governo, o governo que promovia essa separação. Diferenciando então direitos e deveres da população segundo a cor da pele, oficializando assim em lei, né, o preconceito que já existia na sociedade desde o período colonial citado aqui anteriormente. Então, e será que tem, por exemplo, preconceito no nosso país, no Brasil? Sabemos que o preconceito no Brasil é um preconceito mais velado, né? Já teve o período da escravidão no Brasil, a partir da Lei Áurea, né? Não há mais escravos oficialmente, apesar de existirem escravos ainda em fazendas, né, assim por diante. Mas a população negra, historicamente, ela veio sendo inferiorizada, né, tanto no Brasil como em outros países do mundo, quanto à cor da pele. E isso, claro, é um critério totalmente descabido, né? Muito bem. Então vamos para a nossa primeira atividade aqui. Olha só. A segregação, que é a separação, foi uma das marcas do colonialismo europeu no continente africano, ok? Analisando então a questão do apartheid, estudada até aqui, escreva a sua opinião sobre quais são as consequências sociais de um regime como o apartheid. A primeira coisa é fazer isso daí, então, quais são as consequências de um regime como esse? Diante de um regime de segregação como esse, ou de qualquer outro, qual seria a sua postura? Então, dê essa resposta também. Qual seria a sua posição quanto a esse regime, né? Então, coloque aí a sua resposta e em seguida retornaremos com a correção.
E aí, alunos, conseguiram responder então as consequências, né, de um regime separatista como o apartheid na África do Sul? Em que isso influencia na sociedade, né? E também qual a sua opinião, né, quanto a esse tipo de segregação? Você concorda, discorda disso? Vamos acompanhar aqui então a nossa resposta. Olha só, então, nós esperamos que você então coloque aí que há reflexo na sociedade, né, quando você divide uma sociedade por cor de pele. Então, você discrimina as pessoas, no caso ali de pele negra, né, inferioriza, não dá direitos igual ao direito das pessoas de pele branca, e isso gera então muitos problemas sociais, como exclusão, né, como pobreza, como, enfim, até a morte, né, levar à morte pessoas então por conta da cor da pele, né, a prisão e assim por diante. Então são coisas ruins. O colonialismo, né, e com ele a política do apartheid, criaram então uma sociedade injusta, marcada então por grandes desigualdades sociais. E nós esperamos então que você tenha colocado aí, né, que nós devemos se posicionar quanto a isso, né, ir contra qualquer tipo de discriminação, além da discriminação racial aí, né, tem outros tipos também de discriminação. Até porque o Brasil, né, é um país misturado, miscigenado. O sangue de cada um de nós, no geral, ele é misturado ao longo de 500 anos de história, entre a população indígena, a população branca, né, os europeus que imigraram para cá, e também a população negra que veio aqui na condição de escravos, além dos asiáticos e assim por diante. Então não faz sentido, né, em lugar nenhum, mas no Brasil principalmente, discriminar, né, porque nós somos um povo misturado, um povo justamente surgiu dessa miscigenação, ok? Muito bem. E o apartheid, olha só, teve algumas leis, né, dentro da África do Sul. Vamos reparar então quais são essas leis, né, que criaram para dividir a população por cor de pele. Proibição do casamento interracial, então uma pessoa de pele escura não poderia casar com uma pessoa de pele branca. Obrigatoriedade do registro da raça na certidão de nascimento, então tinha lá escrito, né, negro ou branco, para diferenciar oficialmente. Proibição do negro, né, de comprar terras, então ele não poderia ter uma propriedade privada. E também proibição, por exemplo, de greve, né, ele não poderia trabalhar fazendo greve, no caso, fazer uma greve ao estar ali num posto de trabalho. E aqui temos, né, movimentos que tentaram se levantar, né, contra essa situação aí, né, o movimento anti-apartheid. Outras coisas também, olha aqui, ó, divisão dos serviços públicos, né, então tinha escola para negro, banheiro para negro, hospital para negro, hospital para branco, hospital para negro, escola para branco, né, tudo separado, né. Imagina você vai a um banheiro e lá é só para branco e você é de pele escura, ou é só para negro e você é de pele branca. Então isso você automaticamente já se sente discriminado. Necessidade de possuir um passe, né? Então o negro tinha que andar com tipo uma carta para mostrar então que aquilo que estava registrado ali, né? Se ele poderia ir para uma outra cidade ou não. Então tinha essas restrições. Proibição de votar, então o negro jamais poderia votar nesse regime aí do apartheid, ok? Não poderia exercer sua cidadania. E eram então obrigados a morar em áreas residenciais chamadas de bantustões. O que eram os bantustões? Vamos ver aqui. São territórios do Estado criados para ocupação exclusiva dos negros. Vamos ver aqui no mapa, então, olha só. Então, aqui é o país África do Sul, e aqui tem as regiões então, dos bantustões, né, que tem algumas partes aí, né, olha só, que só poderia ter negros e as outras partes só poderia ter brancos, né? Então, eles isolavam os negros. Então, esse é um tipo de regime altamente injusto. Bom, e a África então começou então um processo, né, de um movimento de anti-apartheid. Vamos ver aqui, olha só. Após muitos anos, né, da população então negra não ter direitos, eles começaram a buscar a igualdade. Por exemplo, teve massacres e prisões de líderes, né, que tentaram então trazer a igualdade. A situação do país então tornou-se insustentável em alguns momentos, né? Guerras civis ali internas. Fortes pressões da ONU também e vários países levaram então à realização de eleições multirraciais em 1994. Então aqui temos aqui alguns movimentos, né, registrados aí. E isso não foi, né? Tentaram fazer de forma pacífica, mas teve violência, né, no meio disso aí também. Muito bem.
E uma pessoa que ficou famosa, né, nesse processo todo foi Nelson Mandela. Nelson Mandela, né, foi primeiramente, né, um líder para tentar libertar a população da escravidão, do apartheid, né, dessa separação. Mas também é importante dizer que ele usou o método do terrorismo, né? Ele também está contado ali entre as pessoas que usaram tanto também das armas, da violência, para tentar trazer a igualdade de volta, né, ao continente. E nisso ele foi acusado pelo governo, né, de terrorismo e foi parar na prisão. Ficou alguns anos na prisão, nós vamos ver aqui, ó. Ele ficou preso de 1964 até 1990. E quando ele saiu, né, ele já tinha escrito ali livros dentro da prisão e assim por diante, e para tentar então trazer a igualdade. Quando ele saiu da prisão, um tempo depois, então ele se tornou então o primeiro presidente negro da África do Sul, ok? Ficou preso por 27 anos, imagine, né? E ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993, ok? Então ele se tornou famoso e até hoje ele é um dos símbolos aí do movimento anti-apartheid e do movimento que tenta tirar, né, a discriminação racial no mundo, ok? Bom, e aqui temos aqui uma manchete de jornal, né, no caso aqui duas, olha só. As categorias raciais do apartheid que ainda são usadas oficialmente na África do Sul. Vocês sabiam que a discriminação, né, oficial acabou, mas pergunto para vocês, será que ainda existe uma discriminação velada, não oficial na África do Sul? É a mesma coisa que no Brasil. No Brasil não existe escravidão, nem discriminação oficial do governo, mas é uma questão cultural que tem que ser mudada, né, aos poucos, por meio de uma aula como essa, por meio de conscientizações em modo geral da população. E isso faz com que então as pessoas criem consciência para não olhar para a cor da pele, né? E sim, se você for caracterizar alguém pelas suas características, como por exemplo o seu caráter, né, que é o que mais importa. Inclusive, uma das frases famosas, né, a questão do caráter, né, que Martin Luther King, que é um dos grandes líderes no movimento antirracial, dos Estados Unidos no caso, colocou, né, que você tem que diferenciar as pessoas não pela cor da pele, e sim pelo que ela produz, né, pelo que ela traz de bom para a sociedade, né, ou seja, pelo seu caráter ali, como que ela vive, né, e ajuda as pessoas, né, e assim por diante, tá bom? Então, olha só outra manchete aqui, ó. Apartheid acabou há 29 anos. O que mudou na África do Sul desde então? Vem mudando aos poucos a sociedade, mas ainda é um processo, tá bom? Muito bem. Vamos para a nossa segunda atividade. Mesmo muitos anos após o fim do regime do Apartheid, e apesar dos avanços, sobretudo políticos, o país ainda enfrenta grandes e importantes desafios. Analisando então o regime do Apartheid e o seu fim, podemos dizer que a segregação, a separação na África do Sul acabou? Após o fim, então, do Apartheid? O que você considera, então, né, baseado naquilo que a gente falou aqui? Então, coloque aí a sua resposta e, em seguida, retornaremos com a correção.
E aí, alunos, conseguiram então colocar sua resposta quanto a será que na África do Sul, mesmo tendo sido abolido então aquelas leis de separação, né, de separação racial, será que ainda existe discriminação naquele país? Vamos conferir aqui então. Olha só, então o apartheid, né, foi abolido na África do Sul e historicamente, né, há uma cultura de discriminação racial desde o período colonial. Então não vai ser de uma hora para outra que isso vai se acabar, isso vai ser diminuído, né, e o governo deve instigar a população por meio da conscientização, educação e assim por diante, a não ter essa segregação, essa discriminação interracial. Então, ainda há racismo na África do Sul, assim como em alguns outros países que passaram por esse processo aí de escravidão, né, e segregação. Mas vem diminuindo, né, aos poucos, até se espera, né, zerar isso daí, tá bom? Muito bem. E o que nós vimos então nesta aula? Vimos então que o apartheid foi um regime de segregação racial na África do Sul e vimos as consequências disso, né? Que no modo geral foi um regime injusto e discriminando então negros e brancos, ok? Então a supremacia branca contra uma maioria negra, né? Que não tinham essa supremacia, ok? Então é isso que nós vimos e espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.